Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso podcast. É uma alegria poder te receber aqui conosco. E se você gostar desse vídeo, chegar lá no final e você perceber que ele trouxe mais conhecimento para você e você achar que vale a pena compartilhar esse vídeo, deixe seu gostei, deixe seu comentário, compartilha. Isso ajuda muito a gente e, é claro, você vai estar aí também espalhando uma palavra muito boa, a verdade, né, a muitas outras pessoas que precisam ouvir e aprender aquilo que a gente vai conversar aqui. E hoje nós temos um assunto interessante, porque talvez isso seja uma coisa que a maioria das pessoas pensam sobre elas mesmas, né? Sobre essa bondade natural no homem. Será que a gente foi criado? Será que a gente é bom mesmo naturalmente? Qual é o sentido aí de identidade nesse mundo tão confuso sobre a sua própria identidade? Nós vamos falar um pouco sobre a imagem de Deus no homem e, é claro, falar um pouquinho sobre queda também. E para falar sobre isso eu recebo aqui o pastor Silvino, que já participou com a gente lá atrás, quando a gente estava na TV, e foi pro YouTube também, mas foi mais curto aquela participação. Mas ele vai conversar com a gente sobre esse assunto da imagem de Deus, a queda. A gente vai voltar lá pro Gênesis e vamos ver o que a gente tem mais para aprender sobre esse assunto, tá bom? Ô Silvino, muito obrigado por ter aceitado o desafio de poder estar aqui. São assuntos mais teológicos, né? Mas é claro que a gente vai poder usar todos os termos teológicos necessários, mas sempre com muita clareza aí pro pessoal entender a gente. Só porque já tem tempo que você veio aqui, eu acho que foi o ano passado, né? Isso, ano passado. Só por causa disso eu vou te pedir para você se apresentar de novo, para quem nunca te viu, né? Meu nome é Silvino da Cunha Dias, né? Sou pastor já há 23 anos, né? E ali na ilha, como pastor da igreja presbiteriana da ilha, estou já 19º ano. 19 anos? 19 anos já. Meu Deus, sabia que era isso não? Dos 23 anos de ministério, 19 você tá lá. É. Rapaz, que benção, hein? Coisa boa. Um tempinho bom. Nossa Deus. Eu não sabia que era isso tudo, não. Rapaz. Vou fazer, deixa eu pensar aqui. Esse ano eu acho que eu faço 14 de ministério, se eu não me engano. Eu acho que é 2012, 14 anos. Isso. 2012. Aliás, eu tô com 21 anos de ministério. Falei 23, é 21. 23. Aí... Formei em 2004. Sim. Então, 22 anos. 22 anos. 22 anos. Então você só ficou um tempo, Fiquei pouco 2 tempo anos fora, em Pendo Norte. da igreja presbiteriana da ilha, né? Isso, fiquei 2 anos em Pendo Norte, né, formado fui pra lá e depois vim pra ilha em 2007. Olha Estou só. aqui desde então, pela graça de Deus. Muito tempo, graças a Deus. Isso o reverendo Adão esteve aqui com a gente e ele falou que... eu fiz uma pergunta simples pra ele, né? Ele falou assim, eu perguntei, o que você diria para um pastor? Ele falou assim, fica o tempo, como é que é? Fica o máximo de tempo possível em uma igreja. E realmente, no ministério, assim, é uma bênção de Deus. Bom, a gente vai falar sobre criação do homem, imagem de Deus no homem, e a gente vai voltar muito ao Gênesis, né? Ao início de tudo. Mas só pra gente começar aqui, o que significa, para quem não entende, né, quando a gente fala dentro da nossa linguagem teológica e dentro da escritura que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Porque você tem ali a criação toda, viu Deus que era bom, cada coisa de acordo com a sua espécie, tudo no devido lugar, chega no homem, imagem e semelhança. O que isso significa? Isso quer dizer que o homem está carregando ali, né, traços de Deus, atributos de Deus, como a consciência, como a capacidade da moral, né, reflexiva, capacidade de criar, capacidade de fazer coisas, né, criativas. Então são traços, né, que se podem ver nas atitudes, nas ações, na essência do homem, que carregam aí essa imagem de Deus. Não na questão da aparência, porque Deus é espírito. Sim, né? Não é uma questão de dizer assim, porque temos braços, Deus tem braços, né? Não é esse tipo de coisa, né? Sim. Nesse sentido, então, qual que era a diferença? Vamos falar do Adão antes da queda, né?
era um ser humano perfeito em retidão, liberdade, pensando, né, no anterior à queda, né? Se Deus vai falando em cada uma das coisas que ele cria que é bom, e quando chega o nome e fala que é muito bom, é porque de fato o homem, dentro daquilo que Deus propôs para fazê-lo, né, como a gente vê um planejamento, né, entre a Trindade, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele possa, né, cultivar, para que ele possa dominar. Quer dizer, Deus tem um propósito já anterior à própria criação para o homem. Então, quando Deus cria o homem, quer dizer, ele diz, é muito bom. Quer dizer, está perfeito daquilo que eu planejei, daquilo que eu executei. Então, o homem, nas suas faculdades, ele era perfeito. Sim. Né? Ele tinha toda a capacidade e intenção para o bem, né? Vamos dizer, ele tinha intenção para o bem, como ele tinha poder para fazer o bem. Assim como também ele tinha a possibilidade de pecar. Sim, que aí entra o problema. Muita gente me pergunta, eu acho que isso é muito comum na igreja. Geralmente, quando a gente fala de criação do homem, a maioria das pessoas me perguntam isso. O famoso livre-arbítrio. E muita gente fala assim, João, Adão tinha isso, não tinha? Explica, porque tem gente que pode estar escutando a gente agora e se fazendo essa mesma pergunta, porque o livre-arbítrio é muito usado pelas pessoas de qualquer maneira, né? Sim, hoje todo mundo fala que o ser humano tem livre-arbítrio, né? Você tem livre-arbítrio. Mas o que isso significa lá na criação do homem, lá no início, para quem tem essa dúvida, que para mim, no ministério, é muito comum as pessoas perguntarem isso, sabe? Então, quando Deus cria o homem tinha, então, esse livre-arbítrio que é o quê? Tanto o poder para querer e fazer o bem, como também o poder para querer e fazer o mal. E nisso ele vai ser testado por Deus, quando Deus então entrega tudo à gerência dele, como um administrador em nome de Deus, né, um embaixador ali em nome de Deus, e Deus demarca o território para ele dizendo o seguinte, olha, esse fruto dessa árvore você não vai comer. Então ali ele tinha poder para obedecer, né? Ele tinha isso. Mas, como diz lá Tiago, a cobiça foi nascendo no coração da mulher, a tentação externa veio, e com isso a cobiça gerou o pecado traz à luz a morte, né? E modifica assim por completo o homem, porque uma vez que ele decai daquele estado original no qual ele foi feito, o qual ele tinha tanto poder para fazer, ele tinha a capacidade para escolher o bem e fazer o bem, uma vez que ele cai desse estado, ele não tem mais o desejo de fazer o bem, vamos dizer assim, né? Porque ele de certa forma, o bem de acordo com a vontade de Deus, né? Com a lei de Deus. E o poder, muito menos, para fazer. Sim. Então, como Paulo, ele fala dessa luta interna lá em Romanos, uma vez que ele tem conhecimento do evangelho, ele até quer fazer o certo, né? Mas às vezes se encontra em sua carne o desejo para fazer o mal. Já não tem mais aquela liberdade. Por isso, na teologia, a gente fala que o homem há uma depravação total. Que geralmente as pessoas entendem esse termo como depravado, vem de onde vem. Fulano é depravado. Muito dado para a questão de moralidade sexual. Sim. Só que seria melhor nós usarmos assim, que o homem foi corrompido, né? Corrompido totalmente. Não é só o corpo com os seus desejos, é a índole, a vontade do coração, é a mente, né? Espiritualmente ele está morto. Sim. Então ele caiu desse estado de perfeição no qual ele foi feito. E aí vem a necessidade do evangelho na vida do homem, porque os desejos já estão completamente corrompidos. Aí como a pessoa pode dizer assim que hoje o homem tem livre-arbítrio? Se você pega Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, ele pega e fala assim, não há um justo sequer, não há quem se arrependa, não há quem busque a Deus. Quer dizer, o homem por natureza, espiritualmente, ele está morto. Sim. Então ele é contrário à vontade de Deus, ele é rebelde à lei de Deus. Então o homem dele mesmo, ele nunca vai procurar fazer a vontade de Deus. Ele nunca vai querer procurar saber o que Deus quer para ele mesmo, né? Para ele mesmo e para a sua própria vida, né? Para a vida do homem. Então o homem com isso é natureza. A gente já vê a criança, ela já nasce contrária à lei que é colocada a ela. Né? Não precisa ensinar a criança a falar não para um pai e para uma mãe. A bater no rosto da mãe e do pai. Não precisa. Ela vai aprender a falar não. Eu brinco, pessoal, assim, que a primeira vez que eu vi meu filho mentir, eu falo assim, o pessoal, meu filho nem tinha ido pra escola. Ele só convivia comigo, com os avós, que seriam figuras boas pra ele, né?
Mas em um determinado momento, quando ele já falava e ele já estava movimentando pela casa, foi você que fez isso? Ele, não. Sendo que claramente ele tinha feito, né? Então, ele não precisou aprender com ninguém, ele simplesmente mentiu. Sim. Porque é da natureza dele. É da natureza dele. E aí, a gente tem esse homem perfeito, mas Deus o criou, a sua imagem e semelhança, ele tinha comunhão com Deus no jardim. E aí vem a queda. Eu acho que a gente pode ir já direto para a queda, porque eu acho que essa coisa da criação já fica bem clara. O que aconteceu exatamente na queda para que esse pecado, né, essa depravação, ela fosse passada, né, a todos os homens? Então, uma vez que, por modo natural, vem a concepção, todo aquele que nasce de mulher, sim, é filho de Adão, sim, e carrega, então, essa mesma semente. É por isso que é necessário, então, uma nova natureza, a qual é dada pela semente do Espírito, sim, né, que aplica em nós a vida de Cristo. Então acontece, o homem nascido de homem, ele vai nascer em pecado. A Bíblia vai nos mostrando isso, né? E a gente vê pelas histórias bíblicas, sim, né, como as duas sementes vão sendo ali destacadas, a semente de Caim com a semente de Sete, né, que vai mostrando as duas linhagens, a semente da serpente e a dos filhos de Deus, vamos dizer que, sim, na verdade, são aqueles que o Senhor foi resgatando para ele, porque se o Senhor não for lá e chamar, e trazer para perto, e se apresentar, e salvar o homem também não vai procurar saber dele. Todos seriam condenados, né? Se não fosse, Deus não fosse lá e buscasse, né? Tem um ponto importante, tem algo que motiva o pecado, assim, eu já vi muita gente falando soberba, orgulho, tem um pecado que a gente poderia definir assim, esse é o grande pecado que levou Adão e Eva, né, a caírem daquele estado e se tornarem, então, pecadores, né? Uhum. Olha, o que a gente gosta muito de trabalhar é com aquilo que eu já citei, que Tiago fala na carta dele, porque ele começa falando de um tempo de uma igreja que sempre vem enfrentando perseguição na década de 40, né? Uhum. Então ele fala assim, olha, tem motivo de alegria passar por várias provações, as pessoas estavam perdendo seus bens confiscados por causa de perseguição. E aí muitos eram pobres e com isso se sentiam inúteis, e fala assim, olha, que o pobre se orgulhe na sua dignidade, porque foi resgatado por preço. Mas aí ele chega na questão de, olha, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que vai conceder. Nessa vida é difícil, as lutas são grandes. Mas ele chega no ponto de falar assim, olha, mas não, diante do pecado, não coloque isso para Deus. Aí ele entra assim, olha, ninguém ao pecar, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e ele mesmo não é tentado pelo mal. Uhum. Então ele pega e fala assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa seduz e atrai, e a cobiça então gera o pecado, e o pecado dá luz à morte. Então ali nós vemos assim, uns traços do que ele pinta ali, exatamente o que acontece lá com Eva. O que acontece? Eva, o texto bíblico lá de Gênesis é bem claro que ela começou a rodear a árvore. E ela começou a perceber que era um fruto bom, aparência boa, agradável aos olhos. E aí deve que entrou na cabeça dela assim, por que eu não posso comer isso aqui? Né? E o texto também nos mostra, assim, pela lógica do texto, que Adão estava perto. Sim. E ele foi se calando diante de tudo que está acontecendo. E a serpente então vem e diz assim, quer dizer que o Senhor proibiu vocês comerem tudo? Aí, não, só essa árvore aqui, quer dizer, e tal. Aí fala assim, não, você comer isso aqui, você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ser igual a ele. Então, veja, começa pela cobiça, mas havia então agora um desejo de serem independentes de Deus. Uhum. Autônomos, vamos dizer, né? Sim. Porque essa é a proposta da serpente. Gente, e essa proposta, ela está sendo feita até hoje. Sim. Todo dia alguém comete um pecado baseado no quê? Eu mereço ser feliz. Eu mereço ter dignidade, eu mereço ter, né, aquilo que eu gosto, eu tenho que pensar mais em mim. Até vamos colocar assim, as formas como se lida com os traumas humanos, vamos colocar nas terapias. É tipo assim, esquece o mundo. Se o mundo tá te fazendo mal, se seu marido tá fazendo mal, se sua esposa tá fazendo mal, se é seu filho que tem algum transtorno, pensa em você. Você merece um tempo pra você merece ser feliz. Aí que entra o problema.
Com isso a gente começou a olhar, o que eu não tenho? Eu posso ter? Então a cobiça vai levando, e isso vai nos levando à independência, ao afastamento, e quando nós mais percebemos assim, a gente está completamente escravizado àquele tipo de pecado. É um vício, né? Um ciclo vicioso. Sim, muito egoísmo, né, das pessoas, achando que tem essa tal liberdade, né? Ou o direito de ser feliz. O direito, e que isso é a grande resposta da minha vida. E não encontra, na verdade, às vezes alguns encontram até mais frustração na vida, né? Por correr atrás dessa tal felicidade, que abandona todo o resto, né? Que deixa pra lá todo o resto. Eu brinco com o pessoal que lá no céu vai ter muita gente pra conversar com Eva, né? Aí alguém falou assim pra mim, se ela estiver lá, né? Mas esse aí já é outro assunto. Mas veja bem, ela foi iludida no aspecto porque ela era frágil, mas ela tinha um homem por trás dela. Sim. E esse homem que é o representante, ele não fez nada. Sim, igual você falou, e dá a entender que ele tava ali porque ela imediatamente entrega para ele, entrega o fruto para ele, né? E quando vem Cristo ele já tem uma posição completamente diferente, né? Tanto Paulo escreve nas cartas dele, que é de se doar pela sua noiva. Sim. Então não há esse se doar de Adão em relação a Eva. Sim. Né? De exortá-la, de falar o que você fez. Sim. Né? Tanto que depois que ele come é que os olhos de ambos se abrem. Né? E eu acho legal ali, eu li uma vez que eles estavam nus e não se envergonhavam, né? Homem e mulher ali em uma perfeita harmonia, né? E aí a pessoa escreveu assim, mas quando os olhos se abrem, a primeira coisa que eles veem é a nudez. E do que se vergonham é a nudez. E só aí, que os olhos se abriram e foi para outra realidade, né? Sim. Da fragilidade humana. E da aí culpa, eles se tornam frágeis, Você pode olhar, uma das coisas mais bonitas que eu falo assim, lá na igreja, eu uso esse exemplo, que eu vivenciei isso no meu casamento. Quando a gente casa, eu conhecer a nudez da esposa, a esposa do marido, é um trem meio vergonhoso, né? Sim. Porque você tem a sua, você não se expõe pra... Mas aí vocês vão se tornando uma só carne, aquilo fica bonito. Sim. Já não há vergonha mais. Mas eu não sei se você já percebeu, quando tá brigado, você não quer trocar de roupa perto. Olha que coisa curiosa, repara isso. Quando eu tô chateado com a Natália, eu não quero trocar de roupa perto dela. Então quer dizer, a gente fica com vergonha. Sim. Né? Ou a gente fica com culpa, né? A gente fica chateado. Então aquilo ali começa os nossos olhos a enxergarem, né? Não apenas os nossos defeitos, mas os defeitos do outro também. Sim. E eles então caem nesse estado de perfeição, onde não havia culpa, onde não havia o apontar de dedo um para o outro, mas agora eles entram numa situação tanto que quando Deus vem dar oportunidade para eles, a começar por Adão, né? Sim. O que aconteceu? Né? Me conta. Por qual se que é o problema? confessar, né? A primeira coisa que ele faz é o quê? É culpa do Senhor que me deu essa mulher que eu não pedi. Sim. E quando vai pra Eva, eu pego e falo assim, mas a culpa é da serpente. Ninguém assume a culpa. Sim. Eu acho isso muito interessante, porque não há principalmente Adão, né? Ele não assume a responsabilidade. Não. Ele se joga. Esconde, Tem até um livro famoso, né? O Silêncio de Adão. Né? Já li aquele livro. Muito bom. É interessante a questão do como que ele, como homem, ele se esquiva mesmo daquilo que ele deveria fazer. E há uma aplicação muito forte para a própria homens hoje que se omitem demais, né? A omissão era a palavra que eu queria lembrar. E ali é uma omissão de Adão em relação a tudo que está acontecendo em torno dele, né? Essa imagem de Deus lá no início, eu quero só voltar numa coisa aqui. Qual que é a relação dessa imagem perfeita lá do início com o Evangelho, por exemplo? A gente pode ler isso do antes queda pela lente do Evangelho e aplicar algo para nós, assim, um certo tipo de esperança? Ali com Adão e Eva já começa, né, diante dessa inimizade entre eles e tal, e Deus fala que vai colocar inimizade entre a serpente vai ter inimizade com a mulher e com a sua descendência, e haverá ali, mas aí fala assim, mas virá o filho da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Quer dizer, a situação de vergonha que vocês foram colocados, de vexame, e eles tentaram, né, tampar aquilo ali com folhas, que o Senhor vai lá dar roupas para eles, que ele cobre a vergonha deles com a graça dele, mas promete o quê? Um redentor que vai mudar a situação. Então, assim,
essa esperança que nós temos em Cristo, por isso que ele é apresentado como a expressão exata do ser de Deus. Então a necessidade que o homem tem de ver a Deus, né, de relacionar com ele, que foi perdido lá no jardim, né, do Éden, agora em Cristo a gente pode reaver isso e ter esse contato com ele sem ter vergonha, porque há uma roupa que nos cobre, Sim. que são as vestes de Cristo. É. Então agora essa imagem de Deus, ela é restaurada em nós por causa da imagem de Cristo, Sim. que é essa imagem perfeita dele, que é impressa, né, ou assim dizer, em nós. Então eu acho interessante que Davi, ele tem muito isso, ele trabalha essas duas, estava até falando na igreja esses dias, como é interessante a gente perceber a visão da criação do homem, né, através da Bíblia. No Salmo 8 e no Salmo, se não me engano, 144, Davi fala assim: o que é o homem, Senhor? Sim. Para o Senhor olhar para ele, para o Senhor estimar, para o Senhor visitá-lo. Quer dizer, ele reconhece que nós somos, na verdade, pó. Mas aí ele pega e fala assim: mas contudo o Senhor criou um pouco menor do que o Senhor mesmo. Né? E constituiu de glória. Quer dizer, esse ser humano foi criado para governar, né? Para cultivar, para potencializar. Né? Como lá no Jardim do Éden foi dado 3 mandatos: o mandato cultural, que era desenvolver cultura, né? A terra, né? A medicina, essas coisas assim, potencializar aquilo que Deus criou. Desenvolver sociedade, que é o mandato social, que era multiplicar, né? Influenciar a terra com a presença e o domínio humano. E o mandato espiritual, que era nisso, entender que Deus é o motivo pelo qual nós vivemos, é para a glória dele, tudo pertence a ele. Só que a queda prejudicou, mas os mandatos continuam. Mas o Davi fala assim: ó, então esse homem, o Senhor conferiu a ele poder sobre os animais, sobre a terra, sobre o gado. Então a gente olha assim: o que o homem é capaz de fazer? O que o homem é capaz de criar? Eu estava vendo aí coisas boas que foram colocadas agora, coração que está sendo preparado, é artificial para ser colocado no homem. Parece com uma forma de que as crianças não nasçam mais com síndrome de Down, através de uma vacina. Né? Tantas coisas que o homem vai criando, vai melhorando na vida. Só que, ao mesmo tempo que o homem pode usar essas coisas pro bem, Sim. ele vai e usa isso pro mal também. Sim. Né? Como a gente vê aí nós vimos essa pandemia aí com algo que foi criado em laboratório. Né? Se o homem fosse bom de fato e assim o quisesse, nós teríamos paz entre as nações. Sim. Mas nós não temos. Por quê? Porque se mexer no famoso ditado, você quer mexer no meu queijo? Se mexer no queijo de um país aqui, ou de cá, e assim as guerras vão acontecendo. É por isso que Tiago, né? Eu gosto muito da carta de Tiago, ele trata essas coisas todas, ele fala assim: de onde procedem as guerras que há entre vós? As contendas, as rixas, seja na igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho, são dos desejos que militam na vossa carne, porque vocês querem para vocês. Né? E aí, quando vocês querem para vocês, vocês constituem amigos do mundo ao invés de ser amigos de Deus. E com isso, estão na contramão de Deus. Ou indo para bater de frente com ele. Sim. Eu tava até... Hoje de manhã eu tava escutando um podcast com o John Lennox. Ele é um cientista, se eu não me engano. Muito bom esse cara. Eu tava escutando algo com ele e ele tá falando justamente sobre isso. Ele tá falando sobre inteligência artificial. Ele falou assim: o homem criou inteligência artificial, ela é excelente. Só que ela é como uma faca. A faca serve para cortar e você fazer seu alimento, mas a faca também serve para poder tirar a vida de uma pessoa se ela for usada da maneira errada, né? Então você tem muitas coisas boas que são criadas pelas pessoas, mas igual você falou, por causa do pecado, né? Dessa depravação, coisas boas podem ser usadas também para coisas, para realizar o mal, né? Para fazer o mal a nós, né? Você até falou da depravação total. Isso, o que faz o homem não ser a gente tá falando de coisas que são criadas por homens, né? Isso, talvez você pode responder essas duas perguntas. Isso é por causa dessa imagem de Deus no homem? E por que apesar de ser tão depravado, ele ainda seria capaz de fazer coisas que sejam boas? Então, o que a gente percebe na Escritura, ainda mais na lógica que Paulo trabalha aos Romanos, que ele começa ali falando assim: o Evangelho é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, né? E o justo viverá pela fé. Então ele pega e fala assim: olha, de onde vem a ira de Deus?
Por que ela se revela? Ela se revela contra impiedade e injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer desde o início é conhecido, é revelado, mas o homem preferiu sufocar isso para viver sua própria verdade, né? Se colocando no centro ao invés de colocar Deus. E com isso Deus o entrega à loucura. Sim. E aí a gente percebe o seguinte, que a lógica, né, de tudo o que acontece é que o homem ele traz em si, na sua consciência, que existe um Deus, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, que aquilo ali é o certo. Mas ao mesmo tempo ele luta com os desejos dele. Os desejos dele dizem, esquece isso tudo. Então ele sufoca isso. E se ele achar outro que pensa igual ele, vem cá, vamos sufocar mais ainda. E aí com isso, ele tenta aplacar essa consciência que ele carrega ainda, que é a imagem de Deus nele. De que isso que está sendo feito é igual quando ele é criança. A criança sozinha, ela não é tão perversa quanto ela poderia ser. Sim. Mas se ela juntar com um bando, uma incentiva a outra, e é o que nós vemos, às vezes, criança, adolescente, maltratando um cachorro, Sim. maltratando, às vezes, um mendigo, adolescentes fazendo isso. Por quê? Porque um dá gás pro outro. Mas aí a gente vê assim, ao mesmo tempo que nós temos a consciência que nos acusa, se a geração na qual nós estamos, ela for perversa, né, as más conversações vão corrompendo os bons costumes. Entretanto, se a lei ela permanecer, ela vai o quê? Nos segurar, para que não sejamos tão perversos o quanto nós poderíamos ser e nos voltarmos a fazer coisas boas que deveríamos fazer. Então, um país, uma civilização onde não há regras, onde cada um faz o que quer, porque a pior coisa que pode existir é um homem entregue a ele mesmo. Sim. Ou uma sociedade entregue a ele mesmo. Então, entregue a ela mesma. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nesses dias, é um grito da sociedade, pelos seus desejos, pelos seus anseios, de que não haja regras, que não haja leis. Isso é autodestruição. As pessoas querem ser autônomas. Só que nós não somos independentes, nós não somos livres. Sim. Nós estamos ligados a outras pessoas. Como que eu vou viver a minha vontade em detrimento da pessoa que está do meu lado? Eu vi outro dia uma mãe abrindo o coração nas redes sociais, Instagram, não sei se você viu esse vídeo. Eu estava voltando, acho, do aniversário, chorando, porque ela tem um filho que tem autismo gravíssimo. E ela foi nessa festa, não conseguiu participar de nada. Aí ela abrindo o coração, falando assim, é porque eu queria ter um tempo para mim. Sim. Eu queria viver minha vida, eu queria sentar para conversar com meus amigos. Então ela pega e fala assim, tipo assim, se não fosse esse menino me atrapalhar, eu seria feliz. Sim. Não seria. Sim. Por quê? Porque essa felicidade que ela está procurando, ela não vai encontrar. Porque a nossa realização está em Deus que nos criou e o viver o propósito para o qual Ele nos criou. Que ela deveria o quê? Cuidando do filho dela, vivendo para Ele. É um tempo, é um período. Ela não vai conseguir viver independente dele, nem sozinha. Se ela for pro mato, não sozinha lá, que ela não vai conseguir. Então nós sempre atrelamos o nosso sofrimento, né, a nossa impossibilidade de conquistar as coisas ao outro. Sim. Que nos limita. Mas então a gente tem em nós tanta capacidade de fazer o bem, né, se a criação cooperar para isso, se os pais ensinarem os filhos, né, a lidarem com as situações, como também para fazer o mal. Né, hoje eu vi uma pessoa falando, uma advogada diante do que Valadares vivendo aí, de uma pessoa matando a outra porque não sabe lidar com frustração. Aí a advogada falou assim, pais, criem seus filhos com frustração, para que eles saibam lidar com frustração. Sim. Hoje os filhos têm tudo. Não pode sofrer. Não pode sofrer, não pode ouvir um não pode ser rejeitado. Eu estava falando disso com um grupo de casais, falando sobre isso. Se nós chegarmos num tempo de escassez econômica, né, e não podemos ter mais empregadas dentro de casa, o sair, as pessoas vão pirar. Sim. Tem que lavar roupa na mão. Acaba a tecnologia, acaba a possibilidade de ter a energia, fica caro demais, uma coisa assim, aí você tem que lavar roupa na mão. A pessoa dá conta? Não vai, por quê? Porque não sabe lidar com essas coisas, os pais não estão preparando os filhos para isso, entendeu? Para entender o seguinte, mesmo que as coisas não saiam do jeito que eu gostaria, mesmo que seja tudo contrário, eu posso oferecer o melhor. O tanto de filho colocando pais em asilos. Sim, não cuida, né? Dos pais idosos. Eu não quero cuidar de ninguém. Ou tanto de os pais hoje querem ter filhos, e aí eles vão para as festas e querem viver o social, mas os filhos ficam lá entregues. Não entende que a vida mudou, e ela mudou por um período.
E esse período, Deus te deu a condição de formar a vida de alguém. Sim. Né? De implantar nela, né? Mesmo o contrário, porque o ser humano, a criança não vai querer no adolescente fazer o bem. Eu, quando adolescente, arrumar quarto, eu quero. Não quero. Né? Organizar as coisas de casa, não quero. Né? Você quer fazer só o que você tem na vontade, que é o que é curtir a vida, né? Mas depois, você pega, vira adulto, você vê o seguinte, alguém tem que arrumar a casa. Alguém tem que cooperar para que isso aqui funcione. Eu até vi ontem uma pessoa que eu conheço, hoje tá gravando isso aqui, né, mas eu vi no Instagram uma pessoa que eu conheço, o filho dela cortando a grama, ela mora fora do país, e eu escrevi assim pra ela assim, a cara dele de satisfação é ótima, porque tava com um bico desse tamanho, e ela falou assim, é isso aí, por livre e espontânea pressão, né, mas aí falou, aí ela escreveu assim pra mim, eu falei, os meus daqui também são assim, ela falou, criar os filhos é um trabalho e tanto. E faz parte de tudo isso, né? Então você vê assim, muitos hoje em dia, outro dia eu fui falar sobre isso lá na igreja, a mulher falou, você não pode falar isso, pastor, que, tipo assim, que o homem é mau, essencialmente mau. Mas é porque as pessoas... Se não fosse, acham que essas não, né? crianças que são criadas hoje, livres para fazer o que elas querem, elas seriam boas. Sim. Mas elas são o quê? Capaz de coisas horríveis. Nunca a gente se viu tanto em pessoas matando outras pessoas por nada. Sim. Só porque ouviu um não. Não, isso é terrível. Né? Ou porque, uma gari lá em Belo Horizonte, né? O cara foi lá porque ela fechou ele no trânsito, ele foi lá e matou a mulher. Ele tá vivendo um momento muito complicado, né? Todo mundo parece que, de alguma maneira, para nós é um perigo. É um constante, uma ameaça. Uma ameaça aqui eu tenho aquilo que eu quero. Sim. Então, a maior praga que aconteceu foi que vem da década de 90, eu lembro quando eu era adolescente, 2000, que vem aquelas músicas assim, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Não lembro dessa música, eu era criança. Não, eu já ouvi. Começou a ideologia ir atrás disso. Eu lembro uma propaganda da Coca-Cola, que uma mãe, né, independente, chega em casa, cansada, ela vai num quarto, só na hora que ela tá chegando, a menina tá com o namorado, ele anda debaixo da cama. Mas aí a filha finge que tá estudando. Aí ela entra, olha, o filho tava mexendo coisa na internet, esconde, ela olha, tudo bem. Então ela vai, senta na sala e vai curtir a vida dela tomando o quê? Uma Coca-Cola. Isso aí. Então assim, meu filho tá lá no quarto, deixa ele, né, aparentemente tudo bem. O que importa é a minha vontade. Então cada um o meu momento, no seu momento, no seu quadrado. E com isso, a gente vê o seguinte, o homem casa hoje, a maior parte dos maridos, eles casam e eles acham que eles são solteiros ainda. Vão jogar videogame o dia inteiro. Não ajudam as mulheres em nada, não assumem o papel de pai na criação dos filhos. Mulheres que casam e não querem fazer nada dentro de casa. Porque se o marido não puder pagar uma empregada, eu não vou ficar... Não, tinha um caso de uma pessoa que estava querendo separar porque o marido não queria pagar uma empregada. Eu acredito. E ela merecia isso. Eu acredito. Então, quer dizer, as pessoas não querem viver um momento difícil, a luta, caminhar junto, né? Só que o evangelho, ele tá na contramão disso, até porque para caminhar com Cristo ele fala assim, quem quiser ser meu discípulo, primeira coisa, vai negar a si mesmo. Vai negar esse ímpeto que o coração traz, esse instinto de que eu quero fazer, ouvir, né, como eu falei assim, que veio da década de 90 para cá, eu mereço ser feliz, ouça a voz do seu coração. Não, acabou, vou negar isso aqui. Vou tomar a cruz por quê? Porque vai ser uma vida difícil, sim, de serviço, de renúncia, né? De serviço, de sacrifício, porque eu vou fazer isso em nome do Senhor, né? E aí eu vou seguir a vontade dele. Né? Então o evangelho vem para modificar isso em nós, nos mudar por completo, mas a gente não pode pensar assim, mesmo a pessoa que está na igreja, ela não é boazinha. Não é naturalmente porque, infelizmente, boa, não é, porque muita gente fala assim, tá com o pessoal da igreja, é que o pessoal que é santo, é que o pessoal que acha que é melhor. Não, quem está lá dentro da igreja é gente que está sabendo, pelo menos deveria saber, que se não for Cristo, ela vai de cabeça para baixo pro inferno. Sim. Porque ela é tão capaz de cometer qualquer tipo de pecado como quem está lá fora. Então... Infelizmente, muitos se agarram nisso, muitos pais agarram nisso e falam assim, meu filho é um anjinho. Meu filho, adolescente, nunca vai fazer isso, aquilo, outro. Nunca vai cometer isso, aquilo, outro. Eu lembro
Eu lembro de ter ido buscar meu filho na escola um dia e ele falava assim: pai, hoje o fulano foi suspenso pela segunda vez essa semana. Aí outro dia ele: pai, hoje o fulano foi suspenso da escola. Aí na segunda vez que ele me contou, eu falei assim: pois é, por enquanto não foi você, né? Rapaz, no dia seguinte foi a vez dele. Aí eu lembro de conversar muito com ele e tudo. E uma coisa que eu sempre deixei muito clara pra ele, né? Foi: eu sei que você é capaz de fazer. Por isso que eu te alertei lá atrás. Por enquanto não é você. Vigia pra não ser você. Então, eu falei: você lembra, meu filho, que eu falei isso com você? Ele chorando, eu lembro. E aí eu falei assim: pois é, porque a gente pode fazer isso, porque a gente tem isso dentro de nós, de querer desobedecer, gritar, brigar e fazer o que desagrada a Deus. E com isso, olha só, Davi é um homem segundo o coração de Deus, no sentido assim, diferente de Saul, né, que era uma escolha do povo pela aparência. Davi era um homem segundo a vontade de Deus, por causa do coração que era entregue, submisso à vontade de Deus. Mas até esse homem, num tempo ainda onde ele baixou as guardas, porque tava tudo bem, havia uma conquista, né? Havia um império, um poder. E ele que deveria estar lá na luta, junto com seus soldados, preferiu ficar em casa. E ali ele contemplou Batseba. Sim. Então esse homem foi capaz de não apenas adulterar, mas de tramar para que esse pecado dele fosse o quê? Encoberto. Trazendo o marido dela da luta. Insistindo com ele para que... Bebedando. Exatamente, bebedando, para que passasse que um filho fosse dele. Depois, mandando matar, colocando ele na frente, né? Da batalha. E depois, encobrindo isso diante de Deus. Então, assim, todos nós que somos cristãos, a Bíblia nos mostra de forma muito clara que nós vivenciamos essa luta. Tanto que Paulo fala isso, né? Lá os Gálatas, se não me engano, que ele fala assim que há uma guerra ali entre o pecado, a carne... Sim. E o Espírito. Então ele fala assim: se vocês andarem no Espírito, vocês não vão serem achados fazendo a própria vontade da carne. A própria vontade nossa. Porque é como se a carne fosse um parasita em nós, né? Mas a carne somos nós, a nossa essência. É aquilo que somos. É verdade. E uma coisa que me fez muito assim, querer falar sobre isso também, e você falou muito sobre liberdade, eu querer aquilo que me faz feliz. Hoje uma coisa que me chama muita atenção e a imagem de Deus, né, essa restaurada, a imagem de Deus em nós, essa visão do Evangelho muda a gente completamente, é a confusão que as pessoas hoje têm a respeito de sua própria identidade. Eu fico assustado com a quantidade de possibilidades que uma pessoa pode ser, né, na mente dela. E umas coisas até constrangedoras. Eu já vi muitos vídeos assim de pessoas que se vestem de cachorro sendo atacadas por cachorro de verdade. É uma ironia, né? É uma grande ironia, mas é porque o cachorro, ele age como cachorro, né? E aí um ser humano agindo como um animal é algo terrível, né? Como é que você enxerga... Com certeza, você também enxerga tudo isso ao seu redor, essa confusão hoje que as pessoas têm sobre a própria identidade. Então, isso acontece exatamente o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 em diante. Quanto mais distante de Deus a humanidade ela estiver, mais idólatra. Então, hoje, assim, pode ser que nós não estejamos como na época de Paulo, que em cada esquina havia uma imagem, um ídolo. Sim. Mas hoje há uma idolatria do próprio ser humano. Né? Então a gente enaltece, coloca muito no altar a nossa vontade, o nosso ego, e com isso somos entregues à loucura, porque se Deus nos deixar aí, igual aquela ideia, se você se afastar da luz, você vai cair no buraco, você não vai enxergar, e a humanidade está preferindo isso, a caminhar pro buraco, né? Mas desde que eu tenha os meus desejos satisfeitos. Com isso, Satanás pinta e borda, colocando o homem num estado de humilhação, porque veja, o homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus, que deveria refletir a glória dele, ou sendo um homem, ou sendo uma mulher, né, com caráter, com uma moral, que não pensa em si mesmo, mas que pensa no outro, que faz algo pelo outro, se porta como se fosse um animal, um cachorro, que não pode falar, né? Quer dizer, se rebaixando aquele que foi criado para ser a glória da criação,
Tá se rebaixando ao que é ridículo. A criatura, né? É uma criatura. Tem um pessoal também meio louco, né? Que quer se portar como um anime. Sim, já viu isso? sim. Os gestos, né? Aqueles negocinhos assim, um trem que você parece assim. A pessoa tá com problema mental. Não dá pra acreditar que ele seja real, mas é real. Sim, e é uma confusão muito grande, assim, quanto mais você entra na internet, mais você vê, chega uma hora que você pensa assim, gente, no fim das contas, o que essas pessoas estão achando que são? Isso, né? São o quê? São famílias disfuncionais, são famílias estragadas, né? São famílias onde o homem não reflete a glória de Deus para a esposa, nem para os filhos, nem a mulher, né? São famílias que não existem, às Sim. vezes, né? Pais independentes, mães independentes, filhos que são criados pelos avós. Sim. Né? Então, se a família não está mais vivenciando aquele aspecto de um lar seguro, né? De um local onde você cresce, onde você aprende a ser civilizado, né? Joga isso para a escola. Chega na escola, o que tem lá é uma militância para que a pessoa seja o mais ignorante que ela puder ser. Há um esforço, né? Em luta de causas. A pessoa não é capaz de raciocinar, de pensar, de refletir. Ela só grita. Não sabe ouvir o outro, não sabe conversar com o outro, não sabe dialogar. Os jovens estão assim hoje em dia. Isso é verdade. Né? Então, com isso, a gente vê tempos difíceis. É como diz aquela frase assim, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Sim. E homens fracos criam tempos difíceis. Interessante. E infelizmente você vê assim, a maior parte dos homens hoje em dia, dos jovens, qual que é o propósito dessas pessoas? Nenhum. Você pega, vai pra internet, né? Hoje o pessoal tá até... Eu não entendo muito de futebol, não. O cara tava vendo futebol e me falou assim: olha os jogadores de hoje em dia, eles estão pensando em bolsas, Louis Vuitton, sim. né? Há uma descaracterização de tudo, né? A gente tá na época da Copa, o pessoal tá postando muito sobre isso, né? A maneira como eles chegaram nos Estados Unidos carregando bolsas de 30 mil, 50 mil. E aí há um interesse muito grande, né, em coisas. E chega na hora de fazer mesmo, você não encontra mais aquela arte, aquela beleza como a gente encontrava no que a gente talvez poderia pensar assim, ali tinha raça, né? Tinha dedicação. É tudo muita aparência, né? É um humanismo, né? Revivido aí, porque hoje se preocupa muito com essa aparência, né? Os homens quanto as mulheres musculosos, né? Tá voltando a isso, porque a gente viveu um tempo de as pessoas, o fast food, as pessoas comendo muito, engordando, desenfreada. Agora vem essa busca por uma aparência, mas uma aparência vazia. Sim. Né? Porque a pessoa, ela tem um estereótipo bonito, né? Faz harmonização, então não pode ter feia. Sim. Não consegue conversar, não consegue refletir, não sabe qual é o propósito da vida, não desenvolve um talento, não se aperfeiçoa. Os pais criam os filhos hoje para quê? Você tem que enriquecer. Mas não cria os filhos com princípio, não cria os filhos para serem resilientes, para trabalharem, para serem excelentes naquilo que fazem. Sim. Eu vejo como pastor, assim, lá na igreja tem muitos empresários. A maior dificuldade que tem hoje em dia é contratar alguém. Verdade. As pessoas não querem trabalhar. As pessoas preferem, como o governo foi colocado aí, viverem de bolsa tal, de incentivo tal, né? Ou da tragédia da Samarco, que vai ganhar o dinheiro da Samarco. Não que isso não seja lícito. Mas, por exemplo, o pessoal que mexe com construção tá falando comigo: pastor, o pessoal tá largando, os pedreiros largando tudo. Eu vou viver, a família toda receber, 5 pessoas em casa receberam o PID, nós vamos torrar esse dinheiro. No dia que esse dinheiro acabar, eu vou trabalhar. Eu ouvi algumas histórias assim mesmo. Olha que a humanidade foi colocada. Então você vê assim, olha a discrepância, né? Lá no Antigo Testamento, nas reflexões da vida, Davi fala assim: o que é o homem? O homem não é nada, é pó. Essa é a verdade. Diante do pecado, do que o pecado fez conosco. Mas aquilo que Deus faz, Ele nos coloca numa dignidade de governarmos, de cultivarmos, de potencializarmos, de criarmos coisas. Só que hoje a ideologia por trás, né, que é por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o sistema unificador de pensamentos
Está manipulado por Satanás. Sim. Se nivelou a humanidade hoje por baixo. Eu lembro, quando eu estudava lá em Conselheiro Pena, eu sou de Conselheiro Pena, né? Quando eu formei em 2016. Até então, colégio polivalente, não sei se você chegou a estudar lá. Estudei. Muito Quando bom. eu estudei, na minha época, muito bom. Colégio polivalente não tinha grades. Não tinha nas janelas, não tinha grades nos ambientes, né? Antes de começar as aulas, a gente ficava em fila. A gente morria de medo de professor. Porque tinha a cadernetinha que se eu tinha muito medo. Eu chegava em casa, eu ia apanhar com aquilo ali. Eu formei em 2016, em 96, que confusão, então em 96. Quando passa 4 anos que eu saí e voltei, polivalente estava cheio de grades, aluno que havia tacado cadeira no professor, polícia que tinha que ir lá fazer ronda. Sim. O que aconteceu? O problema é que veio uma geração agora de pais que vai falar assim, nós vamos passar a mão na cabeça dos nossos filhos, dar o de melhor, dá tudo fácil para eles. E com isso você tem uma geração de filhos agora que ninguém consegue detê-los. Eles têm aquele pensamento assim, a minha foi tão difícil, eu vou fazer mais fácil do meu filho. Estão criando monstros. Só que eles não entendem que o difícil os preparou para a vida. Colocou o homem no lugar dele, porque é isso que o evangelho faz. O evangelho nos coloca no nosso lugar. O que nós somos? Nós somos pó. De onde nós viemos? Da morte. Nós estávamos mortos. Como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira e filhos da desobediência. O que Deus fez? Deus, por sua graça, vendo que nós estávamos naquela situação, Ele nos salvou mediante a fé, nessa graça dele bendita, e nos tirou então desse império das trevas, nos trouxe para o império de luz. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É o que? Paulo diz, é dom de Deus. E ele completa, não por obras para que ninguém se glorie. Mas aí ele fala assim, mas nós somos salvos para quê? Para as boas obras. Sim. Quer dizer, então Deus nos retira essa condição fútil, inútil de vida, um pensamento completamente fora do padrão dele, que é pensar no próximo, para que agora nós possamos pensar no próximo. Né? Então você vê isso, a humanidade, a reforma protestante veio e ajudou muito em relação a isso. O pessoal critica o capitalismo, né? Lá em João Calvino, mas veja, o pessoal vivia para quê? Para os bordéis, para beber, entrega aos vícios. Ele chega em Genebra e fala assim, não, vai trabalhar, se trabalhar, não vai comer. Sim, Porque essa é a lógica. Hoje em dia o governo sustenta as pessoas para não fazer nada. Sim. Então acontece lá, começa então, agora eu vou trabalhar e vai trabalhar não apenas para você vai ter que ter dinheiro para acudir ao necessitado, para ajudar. Sim. Então hoje em dia, em contrapropósito, né? A nossa sociedade, assim, hoje nós vivemos tempos mais fáceis, vamos dizer assim, embora você tenha muitas pessoas vivendo vida difícil, né, assalariado e tal, mas hoje é mais fácil para comprar as coisas, todo mundo tem televisão, né, essas motinhas elétricas infestaram a cidade. Hoje, querendo ou não, a vida é mais fácil. Que os nossos pais, que meus pais lá na década de 60 e tal. Só que as pessoas têm tanta facilidade, você reparou? As casas são enormes, de quem tem a vida classe média e tal. Eu falo isso muito na igreja. Portas que passam gigantes. As casas têm 3 quartos. Elas não recebem ninguém na casa delas. Sim. Elas não dividem o que tem. Tem uma casa que tem 5 filhos, tem 5 carros por cada um sai no seu carro. Ninguém dá carona pra ninguém. O evangelho nos chama o quê? Pare e pense. O seu próximo tá ali, faz uma coisa por ele. Ontem falando na igreja, né? Eu tava comentando isso. Às vezes assim, sobrou um dinheirinho. Esse mês você pensa assim, vou comprar um perfume. Mas ninguém pensa assim, eu vou ajudar fulano que tá precisando, né, de reformar a casa dele, ou pagar um estudo. Então, assim, o evangelho tem que nos influenciar para quê? Para que nós sejamos este braço de Deus estendido em misericórdia, amor, porque as pessoas olhem para as nossas obras, para as nossas ações e falem assim, uau, Deus existe. Eu vi ontem um vídeo muito interessante, parece que 2 caras na universidade, aí um cara chega pro outro, bate e fala assim, eu tô com fome, tô com dinheiro para comprar nada. Aí o cara lá, sim, falou assim, tem umas moedinhas aqui, toma aqui. Ele falou, não, toma aqui e tal. É o que eu tenho. Aí o cara fala assim, não, toma aqui, não preciso. Na verdade, eu quero ter esse envelope. É porque eu tenho uma empresa aqui, essa empresa pediu pra olhar uma pessoa de coração bom. E você foi esse cara pra mim. Na hora que ele abre o envelope, acho que tinha 5 mil lá.
deu $5.000, alguma coisa assim, falou assim, aí o cara começou a chorar, falou assim, eu não tinha dinheiro pra pagar a mensalidade. Mas agora tá ali. Quer dizer, esse cara que tá ali, ele vai olhar e falar assim, Deus usou de misericórdia para comigo através, quer dizer, bondade, gestos de bondade. Sim, vai ser maravilhoso. Há pouco tempo atrás, eu tava precisando levar minha filha no médico, e aí eu tava preocupado como é que eu ia pagar, porque não tinha plano, não era um médico que não atendia pelo plano. Aí eu recebi uma mensagem assim, ô João, o que a gente fez aqui foi tão bom e produtivo que nós vamos te dar uma oferta. Eu tinha feito um trabalho sem cobrar nada e fiz, entreguei. Falei, beleza, acho que eu vou receber uns R$100, né? Mas não, foi assim o valor do médico, sabe? Naquela semana Deus proveu por meio de um grupo de pessoas que resolveram abençoar naquela semana. E eu acho que hoje que eles vão saber o que eu fiz com o dinheiro. Virou o pagamento do médico para minha filha, sabe? Então é só a graça de Deus, o evangelho, que faz alguém agir dessa maneira com a gente, imprimindo, né, novamente, né, ou pelo menos restaurando essa imagem de Deus em nós. Quer deixar de pensar em si mesmo, nos seus interesses, pensar no outro. Sim. Né? É por isso que lá em Efésios capítulo 5, Paulo fala assim, olha, sejais, pois, imitadores de Deus como filhos. Né? Assim como Cristo, que é o Filho, meu único Filho, ele também fez que é o quê? Viver em amor. Sim. Amor sacrificial. Né? Aquele amor de 1 Coríntios, capítulo 3, que fala assim, amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não arde em ciúmes, que não se exaspera, não se ressente do mal. Sim. Né? E infelizmente, a nossa sociedade hoje é uma sociedade egoísta, hedonista, que só pensa nos prazeres, porque ninguém quer abrir mão dos seus direitos. E que usa muito o discurso do próprio amor, né? Para poder justificar certas coisas, né? Ô Silvino, muito bom. Eu vou te fazer uma última pergunta. Na verdade, um último pedido, tá? Eu até ia te perguntar sobre como que Deus restaura em nós pelo evangelho a nossa identidade como homem, né, como mulher, mas eu acho que a gente já falou muito aqui, até mesmo sobre isso, de encontrar essa real identidade por meio do evangelho. Mas assim, para quem ouve a gente agora e que talvez tá tentando encontrar essa verdadeira humanidade, né? O que você diria para essa pessoa, é claro, tendo o evangelho como a base máxima disso, para que essa pessoa se encontre, né, dentro desse mundo cheio de tanta confusão sobre quem ele é, né, sobre quem as pessoas são? Eu acho assim, o mais importante, né, diante do que nós temos vivido e daquilo que o evangelho nos chama, começa com o ministério de João Batista, de Jesus também, que nos chama arrependimento, arrependei-vos. Quer dizer, reconhecer a nossa miséria. Davi fala isso, o que é o homem? Então, o reino de Deus ele é formado por qual tipo de pessoas, como diz a bem-aventurança lá, bem-aventurados os pobres de espírito. É aqueles que chegam diante de Deus e falam assim, eu não mereço nada. Sabe aquela mulher cananeia que foi diante do Senhor Jesus, né, ali, pedindo para curar a filha dela, e ele fala, eu vim para os filhos de Israel para falar assim, mas eu sou uma cachorrinha. Não, sejam as migalhas. Quer dizer, a gente reconhecer a nossa miséria. Hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos disso, porque nós estamos vivendo tempo de Instagram, de tudo, onde as pessoas se preocupam com a aparência. Eu falo muito na igreja, a gente quer parecer uma família feliz. Sim. A gente quer parecer um homem de sucesso. Né? Você pega lá o IA hoje, eu tava viajando agora, chega lá num lugar que queria tanto ir lá, tá nublado. Falei, não, você vai lá na IA, põe o céu ensolarado. Não é a verdade, a gente não quer lidar com aquela frustração, né? Então, a gente não quer transparecer para as pessoas que o nosso casamento não tá bom, né? Que há um vazio dentro de nós, mas Cristo veio para quem? Para quem tá perdido. Ele veio para quem? Para quem tá doente. Então, diante do evangelho, nós temos que reconhecer o quê? A nossa miséria. Nós não somos super-homens, nem super-mulheres, nós não somos eternos, né? Eu tô com 47 anos, a gente vai envelhecendo. Eu tive criança. É verdade. Pelo menino. Quer dizer, já tá cheio de cabelo branco. João, nós estamos morrendo. Sim. O tempo tá passando, não sabemos quanto tempo de vida. Então, assim, nesse tempo que nós estamos vivendo, o mais importante não são as experiências de ter uma casa nova, um carro novo, embora isso esteja, muito bom. É bom. Deus nos dê as coisas boas. Mas o mais importante disso tudo é encontrar nesse tempo aquele que muda a eternidade, que é o próprio Senhor, o nosso Deus.
Então Cristo veio para quem? Para o perdido. Então reconhecer o seguinte, eu preciso de ajuda. Sim. Eu preciso de um salvador. Eu sou pecador. A gente quer relutância, falar assim, eu não sou pecador. Todos nós somos. Né? Tanto nós quebramos a lei, só que a gente quer justificar. Igual eu falo assim, você pega assim, uma pessoa que bate o carro em alguém da pessoa no qual o carro é batido. Se alguém bate no meu carro, eu desço como? Você é cego? Né? Só pode que uma mulher. É um idoso a dirigir, a gente não desce cheio dos direitos. Sim. Mas quando você bate o carro em alguém, quando você desce? Desce todo humilhado, né? A minha família, são os dias difíceis, né? Eu tô atrasado. Você inventa 1001 desculpas. Verdade. Ninguém quer reconhecer isso, não. Eu errei mesmo, eu falei. Mas diante do Senhor Jesus, ele nos chama isso. Olha, eu não presto. Senhor, se eu continuar vivendo essa minha vida, eu vou caminhar a passos lá para a morte. Então, o Evangelho nos chama isso, inclusive para aqueles que estão na igreja. Né? E reconhecer todos os dias, olha, eu preciso, desesperadamente, aquilo que a palavra fala assim, aquele que está em pé, que pensa estar em pé, cuide constantemente para que não caia, porque todos podem cair. E cometer pecados, assim, destrutivos. Então, a boa nova do Evangelho é saber o seguinte, há salvação para o meu problema, para o meu pecado, para a minha miséria, para a minha corrupção, para o meu egoísmo, né? Porque quantas vezes, né, a gente vê ali, eu como casado já, vou fazer esse ano 22 anos, você vê ali a pessoa que você mais ama, quando você é contrariado, é a pessoa que você mais odeia. Entendeu? Sim. Aquela pessoa que você se volta contra ela. Então eu percebo assim, meu Deus, não deixe eu ser aquele que vai magoar a esposa, que vai destruir a vida dela, pelo contrário, que seja eu que traga alegria para ela, contentamento, né? A gente faz tanto aqueles votos assim, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não que chega a doença, não. Eu não quero mais. Eu conheço, Senhor, essa oportunidade só agir na minha vida, no meu casamento, na minha história, nos meus filhos, né? Então essa é a boa nova do Evangelho, a esperança para essa imagem que está completamente corrompida, né? Sim, sim. A imagem de Deus em nós. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui, a gente ter conversado sobre isso, né? Como sempre, há sempre muito mais para falar, né? Mas eu acredito que isso ajuda muito alguém refletir, pensar e buscar, né, por meio do Evangelho, essa imagem verdadeira, né? Silvino, se alguém quiser te encontrar na internet, como é que faz? Lá no Instagram, a igreja, tem YouTube? Tanto a igreja tem YouTube, tem Instagram, eu tenho Instagram pessoal, Silvino da Cunha, tá lá. E o da igreja é qual? Ipilha, Igreja Presbiteriana da Ilha. I de Ilha, P... É IP-Ilha. IP-Ilha, isso, IP-Ilha. Tá, ok. E lá no YouTube também, Igreja Presbiteriana da Ilha, isso. Consegue acompanhar alguma pregação e tudo? Os nossos cultos aos domingos são transmitidos. Legal. Se alguém quiser saber mais, né, e até te procurar para conversar, pode fazer tanto lá pela igreja. Quitionha 27, Ilha dos Araújos. Aqui em Governador Valadares. Estamos lá para o que precisar. É isso aí. Para servir, né, a comunidade. Amém, amém. Silvino, Deus te abençoe. Amém. Mais uma vez, muito obrigado e uma próxima vez você volta já para outra coisa. Isso aí. Se Deus quiser. Você ficou com a gente até aqui, também o meu agradecimento a você. Você pode deixar o seu gostei, comentário, compartilhar esse vídeo com alguém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.